Olá, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 7 de revisão de Química para a terceira série A e B. Então, a gente já está no capítulo 2, né? Já vimos na aula passada a função hidrocarboneto, agora vamos ver um pouco das propriedades desses hidrocarbonetos. Então, em relação à polaridade, será que são moléculas polares ou apolares? Como é que a gente pode definir isso, né? Então, a polaridade a gente tem que analisar sempre a diferença de eletronegatividade. Se a gente analisar que um hidrocarboneto ele é composto apenas por carbono e hidrogênio, a eletronegatividade deles ela é muito similar, né? Sendo a do carbono 2,5 e do hidrogênio 2,1. Então, ela é praticamente, essa diferença é praticamente desprezível. Então, na verdade, não formam-se polos positivos e negativos, né? Quando não se formam polos, a gente vai ter o quê? Moléculas apolares, ou seja, não formam polos. Em relação à força de interação, né? Então, nós temos três forças de interação: a ligação de hidrogênio de polo ou de polo permanente, ou a de polo induzido, que também pode ser denominado como forças de London. Lembrando que quando nós temos uma molécula apolar em que não forma polos, sempre a interação intermolecular que será estabelecida será a de polo induzido, que é a força de interação mais fraca, né? Depois dela, uma intensidade média, nós temos a de polo, e uma força com intensidade alta são as ligações de hidrogênio. Então, no caso dos hidrocarbonetos, eles vão estabelecer forças de interação de polo induzido. Estados de agregação, né? Se a gente lembrar que a gente tem o gás metano, o gás butano e propano, que formam o GLP, que é o nosso gás de cozinha, né? Nós verificamos o quê? Que geralmente, então, de 1 a 4 átomos de carbono na molécula, nós vamos ter substâncias no estado gasoso. Então, nós encontramos hidrocarbonetos em estados gasosos. Depois, a gente encontra, né, aqui, de 5 a 17 átomos de carbono na molécula, cadeias de hidrocarbonetos no estado de agregação líquidos. E aquelas maiores, de 17 átomos de carbono, já vamos encontrar na forma sólida. Em relação à densidade, será que os hidrocarbonetos eles são maiores, eles possuem maior ou menor densidade do que a água, né? Então, eles então possuem menor densidade do que a água. Então, se acontecer de termos uma mistura entre um hidrocarboneto e a água, esses hidrocarbonetos, como têm menor densidade, eles vão ficar na parte superior, né, da água, e a água fica ao fundo. Como a gente viu que os hidrocarbonetos são moléculas apolares, né? O que acontece? Eles vão ser insolúveis em água, né? Por quê? A gente sabe que semelhante dissolve semelhante, né? Então, a água é uma molécula polar. Então, para dissolver ou solubilizar na água, teríamos que ter moléculas polares também, mas os hidrocarbonetos, sendo moléculas apolares, eles são, então, insolúveis em água. Em relação à reatividade, né? Eles possuem, em geral, baixa reatividade. Em relação à temperatura de fusão e ebulição, compostos apolares, né, hidrocarbonetos são compostos apolares, então eles vão ter geralmente temperaturas de fusão e ebulição baixas. Um dado bem importante é quando nós temos cadeias, né, normais, né? Então, lembrando que cadeia normal é aquela em que nós temos apenas carbonos primários e secundários na cadeia. Então, essa temperatura de fusão e ebulição, ela tende a aumentar com o aumento da massa molar dessa cadeia, né? Então, quanto maior o número de carbonos e hidrogênio na cadeia, vai aumentar a massa molar. Então, consequentemente, vai aumentar a temperatura de fusão e ebulição. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.